Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que fica lá na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho amado Timóteo. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos. Vou começar com o capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos, Pai, aqui para louvar e agradecer o Teu nome, e estar aqui, Pai, para conhecer um pouco mais do corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa semana, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, porque temos a convicção que Tu és um Deus de perto e não de longe, é um Deus que cuida, é um Deus que, se preciso carregar no colo, o Senhor carrega. Muito obrigado pelo sustentáculo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, por ser essa rocha que não se abala com qualquer vendaval, com qualquer terremoto, maremoto. Não, o Senhor permanece firme. Queremos Te agradecer, Deus, já te fazer um pedido. Nos usa conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. A palavra é Tua, o povo é Teu. E que o Senhor possa falar aos nossos corações e trazer vida, esperança, renovo, ânimo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos vivido tempos muito difíceis, né? Há aproximadamente 2 anos e meio, agora a gente vem convivendo com o Covid-19, quantas famílias têm sido destruídas, né? Foram destruídas, famílias completas foram destruídas, né? Temos muitos relatos de famílias onde marido, mulher, filhos, todos morreram. Temos relatos de famílias que restaram só um filho, uma filha ou um pai, os demais todos foram ceifados. Estamos vivendo também um período de guerra, né? Mais uma guerra se instaurou nesses últimos dias, que é a guerra na Ucrânia. Tantas famílias perderam tudo, tantas famílias estão sem um teto para morar, quantas famílias estão aprisionadas, tantas pessoas têm morrido todos os dias nessa guerra. E no nosso país vivemos mais um momento de pandemia novamente, né? Estávamos saindo da crise, mas agora voltam os casos a subir. Louvamos a Deus pela vacina, né? Temos visto, glória a Deus por isso, a mortalidade diminuiu muito, muito, muito mesmo. Isso trouxe um pouco de alegria ao nosso coração, porque da forma que estava anteriormente, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Ressalto que precisamos continuar com todos os cuidados, né? Com todos os cuidados. E aí o Senhor vem falar conosco nessa noite através dessa carta, porque, como os irmãos sabem, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano de 64 a 67, ali, na sua segunda prisão. E só para contextualizar, trazer um pouquinho a nossa memória, o contexto histórico da época, o apóstolo Paulo ele teve 2 prisões em Roma. Na primeira, ele escreveu algumas cartas, como a de Filemon, como a de Efésios e algumas outras. Porém, a primeira prisão do apóstolo Paulo foi uma prisão, podemos considerar uma prisão tranquila, né? Ele estava numa prisão domiciliar, uma coisa mais tranquila, ele poderia receber visitas, ele tinha, vamos dizer assim, um tempo mais tranquilo mesmo estando preso. Inclusive, ele teve a oportunidade de escrever essas cartas, ele pregou, ele continuou fazendo a sua missão naquele momento e tinha convicção, inclusive você vê isso na primeira carta a Timóteo, ele tinha a esperança de sair, né, de lá, que um dia estaria com os irmãos novamente e tal. Só que nessa segunda carta o contexto é totalmente diferente. Agora o apóstolo Paulo não está sendo mais acusado pelos fariseus, pelos religiosos, mas agora ele está sendo acusado pelo próprio imperador romano, né?
onde fez uma trama, queimou a metade de Roma, vários bairros de Roma foram queimados, e ele colocou a culpa nos cristãos e colocou a culpa no líder, no apóstolo Paulo, né, como um líder desse, vamos dizer assim, dessa conspiração, desse ataque terrorista à cidade de Roma. E agora o apóstolo Paulo está preso em um lugar onde os historiadores falam que uma pessoa sair dali leproso, ele estava em um lugar, uma prisão tão ruim, uma masmorra, onde as pessoas saíam leprosas dali ou saía para a morte, né? O martírio. E ali ele já não tem esperança de sair mais, né? Ele já, inclusive no capítulo 4, ele vai falar que estava sendo entregue já, que chegou ao final da sua luta. Então, ele está num contexto totalmente diferente da sua primeira prisão em Roma. Mas, mesmo assim, nós louvamos a Deus porque o Senhor, ele permite acontecer algumas coisas nas nossas vidas, e assim como permitiu na vida do apóstolo Paulo acontecer, com um propósito, e o propósito foi o apóstolo escrever essas cartas, ministrar aos romanos, e essas cartas que trazem vida até hoje. Imagino que se ele continuasse visitando todas as igrejas como ele visitava, a liberdade que ele tinha de ir e vir, possivelmente ele não teria escrevido tantas cartas como ele escreveu. E às vezes o Senhor aperta um pouquinho para poder fazer a sua obra como deve ser feita, né? E aí eu fico imaginando como o Timóteo estava naquele período, vendo o seu pai na fé preso, a sua referência, né, sendo acusado de traição, né, acusado de um crime bárbaro, de ter colocado fogo na metade de Roma. Ele vê agora o seu líder ali em uma situação muito difícil, muito delicada. A perseguição aos cristãos se multiplicou. Ele possivelmente estava vendo os relatos dos irmãos sendo queimados. A cidade de Roma estava sendo alumiada pelos cristãos nas tochas. E eu imagino a aflição do jovem Timóteo, desse evangelista, desse menino que desde cedo se dedicou à obra, né? De tal maneira que o apóstolo Paulo já convidou de imediato para fazer parte do seu ministério. E aí o apóstolo Paulo traz essa carta de ânimo, de esperança, trazendo uma palavra de ânimo para Timóteo, para que ele continuasse a jornada. E aí ele vai trazer para a gente algumas lições nessa noite. Porque, irmãos, eu não sei o que você está vivendo, qual tem sido a sua luta, mas cada um de nós, se tivermos a oportunidade de falar, a gente teria algo para contar, alguma luta, alguma peleja. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos e extrair desse texto algumas lições, porque a nossa postura diante as lutas fará a gente vencer a guerra. Então, a postura que eu tomar diante cada batalha que eu enfrento no meu dia a dia fará toda a diferença na minha vitória final. Então, eu gostaria de iniciar falando que é preciso vencer o medo. Acompanhe comigo no capítulo 1, no versículo 5 ao 8, da segunda carta a Timóteo. Capítulo 1, a partir do versículo 5, vai dizer assim: Eu lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho
de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo olha para Timóteo, escreve essa carta, ele inicia já trazendo ânimo, mostrando para Timóteo que ele é querido, que ele é amado. Ele vai falar no início do capítulo 1, dizendo: meu filho amado. Ele está mostrando carinho, ele está mostrando amor para esse jovem evangelista. Ele está dizendo: olha, você é especial para mim, inclusive eu tenho você em minhas orações todos os dias. E ele começa a animar a Timóteo, começa a mostrar que ele não está só, que ele não está esquecido, que ele não está sozinho. Irmão, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um chiado aqui no meu fone, não sei se é o fone ou se é algum microfone que está aberto em vocês, mas vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim. Ok. E aí o apóstolo Paulo começa a trazer a memória de Timóteo e diz: olha, para você vencer o medo, traga à sua memória tudo aquilo que você já viveu com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Lembre de tudo aquilo que você já viveu no Senhor, de tudo aquilo que você já usufruiu, vamos dizer assim, dele. E ele vai dizer: olha, em primeiro lugar, para você vencer o medo, traga à sua memória, permaneça vivendo uma fé sem fingimento. Ele diz: olha, traga à sua memória tudo aquilo que você aprendeu com sua avó, com a sua mãe, essas mulheres que tinham zelo pela palavra, pelo ensino. E aí a gente vê aqui algo muito interessante, quando a gente vê o relato do apóstolo Paulo falando da sua avó e da mãe de Timóteo, ele vai dizer: olha, veja como a sua mãe já quebrou barreiras. Seu pai, né, os irmãos sabem que o pai de Timóteo era grego. Então, possivelmente, Timóteo ele não aprendeu na sinagoga como era comum os judeus. Os filhos dos judeus, eles começam a ir para a sinagoga muito jovem, eles fazem provas muito jovens, eles aprendiam a lei, a Torá muito jovem, eles se preparavam, eles conheciam o Senhor, as suas leis muito jovens. Então, o Timóteo, ele não teve, como, por exemplo, o apóstolo Paulo teve esse ensinamento quando ele era criança. Porém, a sua mãe e a sua avó os ensinaram. E aí fica uma lição, abre-se um parênteses, a nossa missão como pai, como mãe, de ensinar, de levar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Nós não podemos deixar essa missão apenas para a igreja, mas nós precisamos levar o ensino para os nossos filhos, dentro de casa, mostrar para eles como devemos seguir na vida cristã, na caminhada cristã. Precisamos apresentar para os nossos filhos o Senhor. Nós precisamos evangelizá-los, nós precisamos ser exemplo, nós precisamos dar testemunho, nós devemos exercitar a nossa fé a ponto que os nossos filhos entendam. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, viva a fé sem fingimento, como você aprendeu com sua avó, com a sua mãe. Para você vencer o medo, você precisa trazer à memória esses ensinamentos. Você precisa viver uma fé firmada na palavra, naquilo que você aprendeu. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, lembre-se daquilo que você recebeu de mim, do dom que foi colocado em você sobre a imposição das minhas mãos. Vença o medo trazendo tudo isso à sua memória. Irmãos, nós precisamos lembrar todos os dias. E eu tenho feito isso em cada oração. Senhor, muito obrigado pela morte de Jesus naquela cruz, pela ressurreição ao terceiro dia, porque isso nos traz esperança, porque a ressurreição do terceiro dia, o túmulo vazio, a fé que temos agora, vamos dizer assim, uma fé não mais como uma fé que tínhamos outrora. Por exemplo, eu venho de uma família católica que nós tínhamos fé em tantas coisas,
mas era uma fé que não tinha base, uma fé que não tinha firmeza, uma fé que estava alicerçada sobre areia. Então, quando vinham os vendavais, as tempestades, balançava o barco, virava o barco, a gente não tinha uma fé firme. Hoje não. Hoje nós vivemos alicerçados, lembrando daquela cruz, lembrando do túmulo vazio, lembrando que há esperança, lembrando que há um caminho, lembrando que não é um fim no fim. A irmã falou de uma irmã que está na UTI há tanto tempo, né? Através de aparelhos. E nós cremos que enquanto há vida, há esperança. Nós cremos que o Senhor é capaz de tirá-la agora desse leito de UTI, porque o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a alegria precisa estar no nosso coração em saber que se ela partir, ela vai estar num lugar muito superior em todos os sentidos. Ela vai estar em um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Ou de algo que a gente possa desfrutar nessa terra, ela vai estar em um lugar ainda melhor do que qualquer bem que eu possa conquistar nesse mundo, de qualquer estado, seja em relação à minha família, enfim, qualquer âmbito, porque o Senhor garante isso para mim e para você. Então, eu preciso trazer sempre à minha memória, Senhor, faz a tua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável. Senhor, eu tenho esperança, não apenas no que eu posso ver, mas no que os meus olhos não enxergam ainda, porque o Senhor nos garantiu isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, continue vivendo a sua fé, sem fingimento. Creia naquilo que você foi instruído. Creia naquilo, traga sempre à sua memória a esperança no porvir. Traga sempre à sua memória quem o alistou. O apóstolo Paulo, ele está preso, prestes a ser morto, e ele vai falar, combati um bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção daquilo que tinha por vir, que ele disse em certo momento, ele disse, para mim seria muito melhor estar lá com o Senhor, partir e estar com o Senhor. Seria muito melhor estar lá. Mas eu tenho uma missão. Eu preciso agora estar com vocês. Então o apóstolo Paulo está preparado para vencer qualquer medo, porque ele está vivendo uma fé sem fingimento. A sua fé está alicerçada no Senhor, naquele que o alistou, naquele que o convidou, naquele que o alistou ali depois da queda do cavalo. O apóstolo Paulo tem isso tão firme em sua mente, tão concreto em sua mente, que o medo de ser preso, de apanhar, do naufrágio, nada isso abalou ou impediu de fazer a obra. E é por isso que nós precisamos vencer o medo. E como é que vence o medo? Trazendo à memória as promessas do Senhor. Como vencer o medo? Conhecendo o Senhor. Como vencer o medo? Como conhecer essas promessas se não conhecer a palavra? Como conhecer tudo isso que o Senhor tem preparado para mim e para você, se não se aproximar dele? Primeiro ponto, para vencer o medo, é preciso trazer à memória as promessas do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo começa a instigar isso no coração do Timóteo, que está ali vendo o seu líder preso, que está ali vendo os seus irmãos sendo crucificados, queimados, perseguidos, presos. Ele está dizendo, olha, traga memórias e mantenha essa fé sem fingimento. Lembre-se de tudo que foi ensinado para você. Mas ele vai dizer mais, permaneça fiel à palavra. Acompanhe comigo no capítulo 1, a partir do versículo 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário,
Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que em mim você ouviu, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que foi confiado. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, para você vencer o medo, traga a memória. Mas para você continuar guerreando, permaneça firme nas sãs palavras. Ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, não se desvie. Ele está trazendo à memória a Timóteo também aquilo que Deus falou a Josué, disse, olha, medite, inculque esta palavra, inculque esta lei, de dia e de noite, porque nela há vida. Ele está dizendo a Timóteo, permaneça naquilo que você foi instruído, Timóteo, não se desvie, porque nesse período também, como na carta, a primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo está orientando a ele a não deixar se contaminar por falsos ensinamentos, por falsos mestres que já começavam a se levantar dentro da igreja. Ele já começou a combater isso naquele momento e agora ele vai dizer, olha, continue fazendo isso, perseverando na sã palavra. Irmãos, nós temos visto a palavra do Senhor sendo banalizada. A palavra do Senhor, pessoas querendo enquadrá-las enquadrá-la em suas vontades, nos seus desejos, querendo trazer permissões, usando textos isolados para coisas que o Senhor abomina. Nós temos visto a igreja sendo perseguida porque querem colocar falsos ensinamentos de goela abaixo, porque olham para Jesus e veem Jesus apenas como um Jesus que é amor, e Jesus não é só amor. Jesus, ele é justiça. E Jesus, ele deixou a sua palavra como livro de regras, a sua palavra como manual de vida, a sua palavra como farol para a minha vida e para a sua vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo, os dias são maus, Timóteo, mas você vai conseguir perseverar e vencer se você continuar alicerçado na sã doutrina, porque quem está alicerçado na sã doutrina, irmãos, está alicerçado sobre a rocha. E o que o Senhor falou sobre ser alicerçado sobre a rocha? Pode vir o vendaval, pode vir o maremoto, o terremoto, pode dar as fortes chuvas e não será abalado. Então, permaneça na sã doutrina, permaneça nos ensinamentos de Cristo, permaneça nos ensinamentos que ele deixou através dos apóstolos. Isso é tão sério, irmão, sabe por quê? Porque quando Jesus fala em João no capítulo 12, ele vai dizer assim, olha, não serei eu que vou julgar, mas a palavra, porque tudo que eu falei para vocês, eu falei porque o meu Pai me enviou, porque eu falei por Ele, e a palavra que eu falei dele é palavra de vida, e esta palavra é quem vai julgar vocês. Ele está dizendo para os apóstolos, para os seus discípulos ali que vão continuar a jornada, ele está dizendo, olha, vocês permaneçam nesta palavra, porque esta palavra que eu falei para vocês, ela
é que dá vida. Esta palavra, no final, ela vai